E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aí para continuar o assunto de evolução. Falamos sobre evidências evolucionistas anteriormente. Se você não assistiu essa aula, clique aí no card para você poder entender quais evidências apoiam ou não o processo evolucionista. E hoje vamos falar das teorias evolucionistas antigas, tá? E vamos deixar as novas teorias para a próxima aula. Antes de a gente poder falar sobre o processo evolucionista, nós temos que raciocinar como é que a evolução foi criada ao longo do tempo. O que significa evoluir ou não evoluir, tá? No século XVIII não havia ainda nenhum grande pensamento evolucionista do ponto de vista de força, tá? Os pensamentos evolucionistas se baseavam muito ainda nos processos abiogênicos, nas extinções em massa, como aquele meteoro, né, que alguns chegavam a alegar. Ou seja, no século XVIII você não teve nenhuma grande teoria, nenhuma força evolucionista realmente assim marcante. Mas a partir do século XIX nós tivemos um avanço no pensamento evolucionista, né? Principalmente com Charles Darwin, aonde eu tentei fazer trabalhos mais bem elaborados, provar fisicamente, provar com teorias mais robustas, lembrando a vocês aquela disputa do pensamento evolucionista com o pensamento criacionista. Ele sempre existiu e sempre vai existir, tá? Entenda, Darwin, por exemplo, que nós vamos citar hoje, sofreu muito com esse processo. Darwin, ele praticamente a vida dele foi baseada em tentar provar o seu credo e a luta que ele combatia religiosamente dentro de si e dentro de casa e dentro da sociedade. Vou comentar isso já já, tá? Lembrando para você que o pensamento principal da religião era o criacionismo baseado no fixismo. Em meados de 1760, né, o Conde de Buffon, que era um estudioso dos processos evolucionistas, né, por mais que ele não recebesse ainda esse nome evolução, mas ele acreditava na mudança das coisas, ele escreveu um livro, História Natural dos Animais, e nesse livro se baseava exatamente na observação desses órgãos vestigiais, porque que alguns órgãos sumiam ou perdiam a sua utilidade, né? Alguns dedos, por que animais tinham alguns dedos, para que serve o dedo midinho do pé, para que serve um órgão que você não usa mais, e como é que eu transmitia isso, certo, para o meu descendente, baseado aí mais ou menos, ou baseando-se mais ou menos, num pensamento evolucionista tímido. Havia mudança, a igreja não poderia estar certa, se observava essas mudanças, mas Buffon ele não dava assim um mecanismo, um processo, nada sequencial. Ó, aconteceu dessa forma, foi assim, tal, 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 tal. Por isso ele não ganhou, dentro do meio científico, muita notoriedade, mas um aluno dele ganhou essa notoriedade ao longo do tempo. Esse aluno foi Jean-Baptiste de Monnet, ou Cavaleiro de Lamarck. Ele fazia parte de uma sociedade filosófica chamada Lamarckistas, né? Por isso ele adotou esse nome e hoje você conhece ele como Jean-Baptiste de Lamarck, certo? Lamarck era discípulo de Buffon. Em 1809 ele escreveu um livro chamado Filosofia Animal. Filosofia, quem filosofa, pensa e se indaga dos porquês. Não é isso? Então, como é que eu vou criar um livro de filosofia animal se a igreja dizia que o animal ele era um ser irracional, um ser inferior? Daí porque até o dia de hoje você ofende outras pessoas com o termo animal. Vai ser um animal, vai ser o burro. Quer dizer que aquela pessoa ela é inferior a você. Mas Lamarck foi o primeiro a contestar que não, que os animais eram capazes de pensar, raciocinar, se indagar das coisas e resolver seus problemas e se adaptar para resolver esses problemas, se adaptar ao meio ambiente.
Ídolo, como assim se adaptar ao meio ambiente? Será que realmente esses seres vivos, eles conseguiam resolver os seus problemas? Lamarck disse que sim. Lamarck disse que esses animais, eles se perguntavam os porquês, né, frigidamente, e resolvia isso. Olha, a grama é verde e eu sou amarelo. Ah, então eu vou me transformar num animal verde, num gafanhoto, para que eu consiga me camuflar nesse local. Tá? Então o gafanhoto é verde porque a grama é verde. Se a grama fosse vermelha, o gafanhoto procuraria ser vermelho. Então o gafanhoto estava tentando resolver o seu problema. Quais são os dois grandes pensamentos de Lamarck? Tá? O primeiro grande pensamento de Lamarck é a lei do uso e desuso. Resumindo, Lamarck falou que quando um animal ele utilizava-se da sua capacidade de interrogação e resolvia os seus problemas fazendo a utilização de um órgão, esse órgão ele tendia a melhorar. Se eu deixasse de utilizar o órgão, ele pararia de funcionar e voltaria para o seu primórdio e desapareceria. Nessa linha de raciocínio, ele usou o exemplo da girafa, aonde ele citou que as girafas inicialmente tinham um pescoço pequeno, e hoje nós sabemos que elas tiveram um pescoço pequeno porque existem fósseis encontrados de girafas com pescoço pequeno. E aí, ao longo do tempo, quando a mudança climática e as comunidades clímax de vegetação começaram a aumentar de tamanho, essas girafas sentiram a necessidade de esticar o pescoço para buscar alimento, e de tanto desenvolver o pescoço, essas girafas foram aumentando de pescoço. A partir daí, eu tenho uma girafa de pescoço grande. E, baseado nesse pensamento, eu tinha que transmitir isso para o meu filho. E aí ele criou uma nova teoria chamada Lei das Heranças e Características Adquiridas. Se eu adquirir uma característica, agora eu vou repassar essa característica para meu filho. Então, se eu sou aquela girafa que aumentei o pescoço, agora eu vou transmitir para os meus filhos esse ganho corporal. Será que isso tem realmente comprovação? Lamarck não explicou teoricamente como aquele processo ocorria, mas você pode começar a se perguntar algumas dubiedades, né? Será que isso realmente tem como se comprovar? Vamos pegar o exemplo dessa figura aí. Esse rapaz, esse Brahmani hindu, ele decidiu pagar os seus pecados mantendo seu bracinho, né, levantado e não baixando mais o braço durante a vida. E aí o que aconteceu, tá? Esse braço ele secou, ele perdeu aí a circulação, a musculatura atrofiou e ele não consegue mais abrir os dedos, movimentar o braço. Lei do uso e desuso, não uso mais o membro tende a atrofiar. Até aí tranquilo, né? Ok, mas raciocine comigo. Se essa característica foi adquirida ao longo do tempo e esse homem decidisse ter um filho, engravidar uma mulher, o filho dele nasceria com o braço seco, com a mão atrofiada e com o bracinho levantado? Claro que não. E se eu decidir amanhã praticar atividade física, malhar, ficar bombado, com muita musculatura, com tórax definido, o meu filho ao nascer, ele vai estar com esse tórax definido? Não, né? E se eu sou lá daquela comunidade africana que eu coloco as argolas no pescoço e as mulheres ficam com aqueles pescoços enormes, apoiados na argola. Quando eu tiver filhos ou filhas, eles vão nascer com um pescoço grande? Também não. Então, com o passar do tempo, a credibilidade de Lamarck foi caindo porque ele falhou nesse pensamento de transmissão. Não posso culpar Lamarck. Lamarck não conhecia de genética, não conhecia de DNA. Como também Darwin, por mais que seja tão aclamado, teve seus erros. Por quê? Porque faltava informações para se basear. E aí vamos falar um pouquinho agora de Charles Darwin. Darwin é um ser muito interessante de ser observado, né?
Darwin de família rica e tradicional inglesa, o pai médico, respeitado na região que vivia, era a ovelha negra da família, era o desorientado. O pai botava para estudar, ele não gostava de estudar, o pai queria saber o que ele queria ser da vida, o menino era todo perdido. Aí o que aconteceu? Ele pegou, foi colocado aí na faculdade de medicina, né? Não aguentou. Na primeira cirurgia passou mal. Darwin perdeu a mãe muito cedo, né? O pai era muito duro, como a maioria dos pais na época. E aí Darwin era aquela pessoa muito introspectiva, né? Muito melindrosa e muito cheio de doenças, cheio de mimimi. O que aconteceu? Na primeira cirurgia, Darwin selou a burra, como diz aqui no interior, né? Vamos embora, não dá pra mim não. Só que ele, com medo do pai, se escondeu um tempo lá na universidade, voltou para casa, o pai, rapaz, você tem que ser alguma coisa. Você não quer ser médico? Não, vou botar para você ser clérigo, trabalhar aí na igreja, né? Eu ser protestante, eu ser anglicano, vai estudar. E ele botou ele na universidade, né? E chegando na universidade, Darwin viu que o negócio não era para ele, né? Darwin gostava de ficar contemplando a natureza, olhando para o céu, namorando, bebendo, né? Darwin era um bom vivante, não gostava muito de negócio de estudo, né? E aí ele encontrou apoio num professor chamado Henslow. Henslow era um professor que todo fim de tarde ele gostava de passear no bosque, ele era um zoólogo, um biólogo, um naturalista, ele gostava de estudar a natureza. E Darwin sempre gostou da natureza. Um dos esportes preferidos de Darwin era exatamente caçar. Ele deixava as botas ao lado da cama para quando ele acordar de manhã, a primeira coisa que ele fazia é pegar a arma e ir para a natureza. Ele colecionava insetos, animais. Então Darwin, opa, eu vou acompanhar esse professor. Era tão tradicional que Darwin era conhecido como o homem que acompanha Henslow. Ei, mas quem é aquele cara ali? Aquele cara ali não é o doidinho que acompanha o professor Henslow? Todos os dias ele estava lá e eles criaram um laço de amizade, uma proximidade. E aí o que aconteceu? Aos 22 anos, Henslow recebeu a informação de uma viagem por todo o planeta, foi convidado, não dava para ele. Rapaz, ó, sei quem é que vai. Aquele rapazinho lá, o Darwin, que anda comigo. E aí passou o convite para Darwin, né? E Darwin não tinha condição financeira, porque ele tinha que bancar, então foi pedir ajuda para quem? Para o pai. O pai disse não inicialmente, Darwin insistiu, falou com o tio apoiou, o menino, manda esse homem para lá, vai que ele acha um rumo na vida. O pai apoiou, e aí ele viajou no HSM Beagle, uma fragata, conhecida como caixão ambulante. Geralmente elas afundavam quando tinham umas tempestades, era muito frágil, era muito claustrofóbico, né? Darwin era alto, o camarote era pequeno, balançava, ele provocava, Darwin era todo frágil, mas Darwin viajou o mundo e isso foi um grande divisor de águas para a história. Inclusive, Darwin veio ao Brasil. Ao chegar em Salvador, quem já foi em Salvador sabe a cidade alta e a cidade baixa. Quando ele olhou aquele paredão da cidade alta, ele se indagou por que havia uma mancha branca lá em cima. E ao chegar lá, ele observou que eram conchas. Conchas? Naquela altura, o mar lá embaixo, de duas uma. Ou o mar era alto e baixou, ou aquela plataforma era baixa e aumentou. Ambas não batia com o pensamento religioso do fixismo. Lembra? Darwin foi ao Rio e criou até amizade com Dom Pedro II. Se você um dia for ao Jardim Botânico do Rio, tem a árvore que Darwin plantou no Jardim Botânico, um salgueiro, tem a fotinha dele lá, eu já tive o prazer de conhecer. E Darwin depois foi à Argentina e encontrou fósseis. Mas o grande divisor de Darwin foi uma ilha no litoral do Equador chamado Galápagos. Galápagos foi o paraíso para Darwin. Tudo que era estranho ele encontrou lá. Era um conjunto de ilhas,
cada uma com altitude e um clima basicamente diferente, por conta da altitude, não pela latitude e longitude, tá? Ele encontrou lá tartarugas gigantes que ele nunca tinha visto em local nenhum da Terra. Ele observou que cada tartaruga tinha um formato e uma característica diferente, né? Na verdade, eram jabutis, né? Era um tipo de jabuti, um jabuti gigante. E esses animais tinham formato de cabeça e corpo diferente de cada ilha. Eram gigantes, você conseguia literalmente sentar em cima e ele lhe carregar. Ele observou pássaros incríveis que foram os tendilhões. Esses pássaros, eles pareciam muito morfologicamente, mas os bicos desses pássaros se diferenciavam em cada ilha, porque cada ilha tinha um clima, um tinha um cacto, outro tinha um determinado tipo de fruta, o outro o pássaro tinha que furar a casca da árvore para poder encontrar um inseto. Então mostrava aí uma divergência adaptativa, né? Daí Darwin começou e Darwin foi colhendo informações, passou pela Austrália, viu animais que só haviam naquele continente e aí ele pôde, né, ter informações. Ao voltar, né, 5 anos depois, com 27 anos, ele criou uma rede de informações, uma internet da época, né? Trocava carta com vários pessoas ao longo do tempo, até que um dia surgiu uma situação interessante. Ele recebeu uma carta de um homem que ele tinha conhecido rapidamente, né, chamado Wallace, e o Wallace tinha os mesmos pensamentos dele. Daí Darwin ficou louco. Há anos que ele estudava para provar algo, ele estava convencido, e uma outra pessoa com poucas palavras disse tudo que ele pensava, né? Aí você se pergunta, e aí vem uma grande discussão, né? Ah, Darwin plagiou o Wallace que plagiou Darwin. Darwin sabia, mas não escreveu. O que é que realmente aconteceu? Darwin vivia uma grande luta interpessoal, tá? Darwin não vivia bem de saúde, provavelmente porque pegou doença de Chagas no tempo que ele teve no Brasil. Problemas psicológicos graves, ele sofria de ansiedade. Na época ela não era diagnosticável, ninguém sabia dizer o que era aquilo. Ele provocava, passava mal, tinha enjoo, vivia pálido, com tontura, todas as características de um processo de ansiedade. E nem podia tomar medicamento para isso. Então, como é que ele ia escrever algo que ia contra, que teoricamente ia matá-lo? Ele sofria pressão da comunidade científica, já que ele criou um grande nome na comunidade científica. Todo mundo pressionando, escreve o livro. Então, ele adiou por muito tempo. Mas, quando ele foi pressionado com o pensamento de Wallace, ele resolveu escrever. Ó, quer saber de uma coisa? Tacar o pé na jaca. E aí, a partir daí, ele escreveu o seu livro A Origem das Espécies, que foi na época um sucesso, tanto para quem o apoiava, como para quem o criticava, né? Darwin foi muito criticado na época. Basicamente, o grande sucesso de Darwin foi porque ele mostrou como os processos evoluíram, tá? E para isso, ele teve que se apartar da igreja. Então, ele basicamente primeiro falou que os animais não são imutáveis, ou seja, eles podem se modificar. O pensamento da igreja era o quê? Fixista. Então, se eu penso assim, eu sou contra a igreja. Darwin falou, os animais mudam. Qual é o fator seletivo? O que é que acontece para eles mudarem? Ele chamou isso de seleção natural. As pressões que o meio exerce dentro dos indivíduos, selecionando os indivíduos mais bem preparados. Lembra daquele gafanhoto de Lamarck, que era amarelo, se transformou verde porque a grama era verde? Darwin não pensava assim. Darwin falou o seguinte, havia 2 gafanhotos, o amarelo e o verde. Como a grama era verde, o que é que o ambiente fez? Deu favor para esse verde, tá perfeito, né? Bem caracterizado, e esse amarelo só tinha 2 saídas. Ou ele ficava ali sofrendo a pressão do meio e acabava sendo mais predado e morrendo, ou ele ia embora e procurava um outro local para poder se estabelecer que desse as condições favoráveis a ele, tá? E para criar uma rede de parentesco e sair do criacionismo, ele foi por uma linha chamada ancestralidade comum. Simples. Ele falou que todo mundo era parente, órgãos homólogos, órgãos análogos,
seus parentes e seus distantes. Entenda, em nenhum minuto Darwin falou diretamente que você e o macaco eram unidos. Você e o macaco vieram de um mesmo indivíduo. Não, ele falou que você e o macaco vieram do mesmo ancestral. Em algum momento da história, nós e os primatas estivemos parentes por conta de um indivíduo, né? Australopithecus, certo? Em algum momento o Australopithecus, ele se dividiu em pans, os chimpanzés, e em homos, os humanos. O que é que gerou isso? A seleção natural. Vai que foi o aumento da plataforma continental e o abaixamento de uma parte, e aí houve aí um fator chamado isolamento geográfico, e aí nós vamos, né, comentamos isso em outra aula. Então, a partir desses pensamentos, Darwin criou a sua teoria evolucionista e foi a teoria mais usada ao longo do tempo, né? Foi a teoria mais conhecida. Darwin ganhou notoriedade, ganhou vários reconhecimentos internacionais. Até hoje é tema em todo o mundo e, ao falecer, foi enterrado na abadia de Westminster, né? Foi aclamado pela igreja, que um dia ele foi contra, ele foi adquirido pela igreja. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Falamos das teorias antigas evolucionistas e na próxima aula nós vamos falar da nova teoria evolucionista, o neodarwinismo. Vou deixar aqui no link da descrição alguns vídeos para você assistir que contam um pouco, né, sobre essa história de Darwin. O link do filme A Origem, muito bom filme que fala e conta a história de Darwin. Não deixe de assistir esse filme também, como A Criação. Foi um prazer estar com vocês e tenham um bom dia.